Voltamos com o segundo bloco do programa Despertar da Consciência. Nós criamos um momento para você relaxar um pouquinho e tomar um golinho de água. Voltando ao programa, nós podemos criar um outro momento para você aí de casa se tornar amigos do clube, amigos da Boa Nova. Qual é a dica, Sebastião? Para transformar-se num parceiro dessa espaçonave de luz que permite chegar-nos até você, aqui na TV Mundo Maior, a Rede Boa Nova de Rádio, na qual nós temos o programa que vai ao ar todos os domingos às 10 da manhã, e outras frequências, a Mundo Maior Filme, que faz chegar até você os filmes que foram construídos. É uma construção mesmo. Sim. Um filme, porque é um filho que a gente gesta, né? O André Marosso é esse pai, né, do ação e reação, o causa e efeito, o filme dos espíritos e etc. Então, para você juntar-se a nós e tornar um elemento multiplicador no sentido de fortalecermos essa espaçonave para que os ensinos de Jesus cheguem ao maior número de pessoas, basta você ligar para 0800 12 18 38 e tornar-se um parceiro dessa espaçonave divina. Vamos então a mais um trecho do livro Despertar da Consciência, na página 195. Paralela e simultaneamente ao processo mencionado, o elemento intelectivo elabora e dá forma à criação, o emotivo dá vida e sensibilidade, e o espiritual, movimento e direção. Sebastião, então isso quer dizer que a consciência ela vem de encontro à minha personalidade para que eu me renove? Exatamente. Então ela vem ao encontro da nossa necessidade para que nós nos renovemos. Então quando nós falamos o intelectivo dá forma à proposta almejada. O emotivo dá sensibilidade, dá vida àquilo que nós estamos criando. O espiritual, que é a parte ética, a parte mais consciente, vai dar movimento e direção. Então nós temos, na realidade, 3 seres ou 3 universos dentro de nós que, se olharmos em síntese, é o mesmo. Só que ele tem 3 facetas de manifestação, que é o que nós chamamos de alma intelectiva, alma emotiva ou alma espiritual, podemos dizer assim também. Ou universo consciencial da intelectividade, da emotividade e da espiritualidade, que é o que é usado mais hoje. Então, quando estabelecemos uma proposta, quem entra em ação, segundo Allan Kardec na obra A Gênese, ele fala, para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio Espírito, segundo a sua inteligência, que vai talhar, que vai moldar o novo corpo. Deus fornece apenas os materiais. Agora, se eu tenho a inteligência, se eu sei o que fazer, como fazer e quando realizar, que deveria ser a conduta do Espírito imortal, então eu já sei o que fazer, quando fazer e como realizar, só me falta a matéria-prima. Agora eu estou imerso num oceano infindável fora de mim e tenho também uma fonte inesgotável a partir da minha própria expressão mental ou do meu laboratório mental, dos meus pensamentos. Mas se eu sei o que fazer, mas não sei como fazer, agora eu vou usar esse processo intelectivo e começar a visualizar, a detalhar esse mecanismo. Já entra agora em pauta a inteligência emocional, porque eu vou começar a relacionar com esses elementos, ao assimilá-los, sensibilizando-os, dando vida a eles, para que eles possam depois manifestar-se, criar movimento e a direção segundo o que a alma espiritual almeja, ou seja, os anseios da alma ou os anseios do espírito. Nesse processo, ao interagir com incontáveis realidades pelo meio intelectivo, nós intelectualizamos a matéria, porque ela está a caminho da intelectualização, desde a matéria física até o nosso universo perispiritual. Nós sensibilizamos e levamos ao exercício da fraternidade, da solidariedade, da afetividade em si, o nosso universo perispiritual, que é mais exatamente ali que nós exercitamos isso. E, ao mesmo tempo, a alma, a consciência máter desse universo, pelo menos deveria ser a consciência gerenciadora, ou o espírito imortal, como o criador real de todo esse processo, vai exercitar também os seus valores imortais. Então há trabalho para todos no mesmo espaço, e todos se promovem interagindo-se consigo mesmo, com essas várias frequências, e interagindo também com outros cenários no meio externo.
Sebastião, a autorrenovação, ela significa a mesma coisa que nós aprendemos já que iniciamos na doutrina espírita, que é renovar-se, mas diante do vigiar e orar, é uma sequência, é isso? Vamos ver, é mais ou menos por aí, ou exatamente isso aí, só que não é o vigiar e orar lá fora. Então vamos ver, se é alto, é dentro, se é halo, é fora. Joana de Ângeles que nos ensina auto-renovação ou halo-renovação. Auto-amor, halo-amor. Então, o amor que eu dedico a mim, auto-amor. O amor que eu dedico ao meu semelhante, halo-amor. Eu estendo a outros seres. Eu preciso também vigiar e orar porque eu estabeleço uma proposta de mudança a partir da estruturação dos pensamentos. Então, se eu escolhi um padrão vibracional para ser criado ou a ser expressado a partir daquela escolha, eu vou vigiar mediante o que eu escolhi. Porque se eu não escolher alguma coisa, eu não tenho parâmetro para vigiar. Agora, orar é fazer acontecer. O vigiar seria ficar policiando para que nada menos nobre adentre o meu cenário se eu estabeleci uma atitude harmônica. Ou ficar atento também para que algo mais nobre possa entrar e auxiliar-me na construção do cenário. Então, vigiar não é só policiar e não deixar nada entrar. Então, eu vou selecionar os elementos que entram ou elementos que não condizem com a minha realidade. E a partir do momento que eu assimilo ondas mais superiores pelo processo de inspiração vindo de fora ou pelo processo intuitivo vindo de dentro, vai fortalecendo a minha ideia. E, ao mesmo tempo, esse campo vibracional, esse campo que eu estou construindo, ele vai repulsar os contrários e atrair semelhantes. E, ao mesmo tempo, eu vou colocá-lo em ação, porque eu estou dando a ele sensibilidade, estou dando vida, movimento e direção. E quando ele se coloca em ação, porque agora é hora de fazer acontecer, que é o orar, que é o agir, e ao eu agir, eu vou transformando o meu universo, porque eu coloco todo esse cabedal em ação, em interação com incontáveis realidades. Não só da minha consciência com a mente, ou da minha consciência com o eu superior, dele com a mente, dessa mente com o eu individual, com o eu pessoal, a alma encarnada, desses elementos com o universo perispiritual e orgânico, mesmo nesse circuito interno, nós já estamos interagindo com incontáveis realidades. E ao agir com incontáveis realidades, porque desde o mais discreto pensamento, a mais discreta expressão da consciência, ela já começa a interagir com o seu universo interno, e ao mesmo tempo com o universo em torno. E essas interações vai possibilitar também esse processo seletivo. Se eu começo a fazer esse propósito e vou alimentar-me em um ambiente que está desarmônico, onde os cozinheiros estão do avesso, acordou com a avó atrás do toco, é assim que falávamos lá em Minas Gerais. Então está naquela situação descontente, insatisfeitos. Se eu estiver em harmonia, eu transformo o veneno em medicamento. E além de assimilar somente a essência mais nobre dos alimentos ou transformá-la em algo nobre, assim que eu faço isso e grato por ter aquele ambiente, por ter aqueles parceiros, mesmo que insatisfeitos, eu começo a mudar a estrutura íntima de todos eles. Porque esse amor que eu estou dedicando e essa gratidão que eu estou expressando, eu não só transformo os elementos que eu estou assimilando, mas através desses elementos que parte deles vieram desses estados conscienciais, de todas as frequências, por esta teia, essa rede da vida, eu me conecto com todos os seres em todas as frequências. Como já dizia Khalil Gibran, um único átomo está conectado com toda a Terra, ou seja, ele é composto dos elementos constituintes da Terra inteira. É um universo em miniatura, ou no mínimo um planeta em miniatura. Então, para eu começar a me auto-renovar, para eu começar essa difícil tarefa, eu preciso do quê? Essa prazerosa tarefa, porque difícil é quando eu não conheço. Exatamente. Eu falei prazerosa depois que conhecemos. Sim. A primeira coisa é o conhecimento. Nós colocamos no final da introdução do livro, no penúltimo parágrafo, que o conhecimento é a base que faculta a aquisição dessa experiência que eu me proponho. Sem conhecer é difícil renovar-se.
Se eu não admito a existência de algo em mim, como que eu vou renovar aquilo que eu não admito que tenha? Se eu transfiro para o outro a responsabilidade que me cabe, é impossível renovar-se. Por isso, o conhecimento é a base e, na sequência, a atitude mediante esse conhecimento ou aquilo que elegemos. Mas, ao admitir, eu também tenho que aceitar, né? Porque senão eu não vou conseguir fazer a mudança. Exato. O admitir é quase que o aceitar. Então, eu admito que exista, sem revolta eu aceito e procuro avaliar a situação e propor as mudanças que promova todos os seres simultaneamente, tanto a parte interna quanto o meio externo. Porque talvez a eclosão desse conflito interno surgiu a partir de uma manifestação de algo ou de alguém do meio externo, ou a eclosão de algo que está no universo do outro vindo na minha direção, acontecer a partir do meu comportamento. Porque, segundo o espírito André Luiz Emmanuel, os nossos pensamentos geram nossos hábitos, só que os nossos hábitos geram pensamentos nos outros. Porque a partir do nosso comportamento, alguém olha para nós e começa a pensar o que deve ou o que não deve. E nós acabamos influenciando o outro também. Sebastião, mas diante de tudo isso, eu consigo me auto-renovar sozinha? Ou eu posso também contar com a ajuda do meu próximo? Ou não? Essa ação de autorrenovação, ela é individual? É individual a tomada de consciência, a meta, a proposta, mas ninguém consegue evoluir sem a vida de relação. Então eu vou precisar em todas as frequências do meu próximo. Porque se eu for compartilhar algo para esse processo de renovação, porque é dando que recebemos, então eu entro com aquilo que tenho, como já dizia Pedro, nem ouro nem prata tenho, Senhor, mas o que tenho vos dou. Faça-me instrumento da sua paz. Então, quando eu me coloco nessa condição, para dividir, eu preciso ter com quem dividir. Se for para aperfeiçoar, eu preciso da vida de relação para isso, ou para construir também. A gente vai dividir com você, então, neste momento, o nosso intervalo. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí.